Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso compromisso, nosso pequeno estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Nossos grãozinhos hoje trazem para a gente o capítulo 14 do Evangelho ainda. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nas instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda a parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira vir à luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante esta visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e, mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Gente, eu vou parar a leitura aqui, a leitura vai continuar, amanhã nós vamos continuar com essa leitura. Essa leitura aqui é de Santo Agostinho, em Paris, 1862. E aqui Santo Agostinho fala para a gente sobre uma coisa que acontece muito, sempre aconteceu, né? Nas famílias terrenas, tá? Nas famílias terrenas. E, por que não também nas famílias espirituais, né? Pode ser também. Então, a ingratidão é um dos sentimentos em que o homem se mostra egoísta ao limite, né? Ao limite, e principalmente quando essa ingratidão é relativa aos pais, né? À família que está ali do lado, né? Às vezes essa família está ali dando todo o amor que esse ser precisa, toda a luz que ele precisa, todo o carinho, né? Mas ele, com o seu ódio, com o seu egoísmo, ele não vê que eles estão ali, né, no caminho dele, que foram todos colocados aqui no mesmo caminho,
né, para seguirem juntos, para se perdoarem, para se amarem, para se ajudarem na caminhada. Ele não vê isso, né? Ele se fecha no seu egoísmo, pensando só, né, que estão fazendo aquilo ali porque tem que fazer, porque é família, porque tem obrigação. E não é assim que são as coisas, né? Não é assim que são as coisas. A gente tem que procurar, no meio que a gente está, porque foi a gente que pediu ao Pai para reencarnar nesse meio, para que todo ódio fosse quebrado, toda falta de amor fosse suprida por amor, né? A gente que pediu. E se a gente está aqui sofrendo, a gente não pode reclamar. A gente não pode. A gente não lembra que pediu, não é? A gente não lembra que pediu aquilo. Mas, com certeza, nós pedimos. Os Espíritos já nos falaram isso inúmeras vezes. Onde nós estamos, fomos nós que escolhemos estar e tivemos permissão daqueles onde a gente veio se reencarnar. Tivemos permissão para reencarnar no meio deles. Porque isso também para eles seria, né, um resgate. Seria uma prova muito difícil. E o Pai, gente, o Pai não dá uma prova que seja, uma prova que seja, que Ele não dê força suficiente para a gente passar por essa prova. Então, se nós estamos passando hoje o que nós estamos passando junto à nossa família, junto aos nossos amigos, né, junto àqueles que não se julgam nossos amigos, o que nós estamos passando fomos nós que pedimos para passar. Para quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós pedimos à equipe reencarnatória para passarmos essas provas. Tudo sob a análise de nosso Pai Maior. Porque se a gente não tiver condições de passar, não tivesse condições de passar o que nós pedimos para passar, o Pai não daria. O Pai não permitiria que a gente passasse. Então Ele deu toda a força, todas as condições, né, intelectuais, vamos falar assim também, para que a gente pudesse passar pelas nossas provas, pelos nossos resgates. E quanto mais nós aqui, no meio da nossa família, doarmos nosso amor, nosso perdão, né, tivermos mais aceitação, mais resignação, mais fácil vai ser para a gente passar essa prova. É complicado? Sim, a família é o nosso maior resgate, não é? Então, a família, eu vou falar família carnal, né? É o nosso maior resgate, porque junto com essa família carnal está a família espiritual, né? E a família espiritual é a que perpetua, como nós já dissemos. A carnal termina aqui, mas a espiritual perpetua. Então nós temos que cuidar muito bem dessa família espiritual, porque nós vamos estar juntos por muito tempo. Então vamos amar mais, vamos aceitar mais, né? Vamos respeitar mais e perdoar mais. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje ainda o capítulo 8, na Lei do Progresso, falando sobre o estado natural, a questão 777. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Que queres? É a felicidade do bruto, e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Gente, a gente com o nosso progresso intelectual, nosso progresso terreno aqui, a gente cria situações, né, que nos deixam em apuros. A gente mesmo cria nossos problemas, né, e aumenta eles mais ainda. Lá no estado natural, quando a gente ainda está lá
na intuição, vamos colocar assim, a gente não cria problema para a gente. A gente vai passar pelos os problemas que a vida vai dar para a gente, mas não somos nós que criamos. Então, a gente está mais propenso ali a ser feliz com o que tem ali naquele momento, né? Um caçador lá que vai suprir sua família, quando ele encontra uma caça que vai sustentar ele em muitos dias, muitos dias, ele fica feliz com isso. Ele fica feliz, não é? Então, esse é um momento de felicidade que ele tem ali, né? Isso basta para ele. Isso basta para ele. A gente sabe que a felicidade não é deste mundo, mas no estado natural, lá anteriormente, antes do progresso, aquilo ali bastava para que aquele ser fosse feliz, não é? Então, são momentos. No estado natural, o homem está como uma criança, em aprendizado, em crescimento. E a criança sempre é mais feliz que o homem, que o adulto. Então, vamos analisar nesse ponto. Vamos analisar nesse ponto. Não quer dizer que a gente aqui, né, com o nosso progresso intelectual, nosso progresso moral, a gente não vai ter momentos de felicidade. Claro que vamos ter. Claro que vamos ter, mas a gente sabe que essa não é a verdadeira felicidade. Né? A verdadeira felicidade está no outro plano, melhor do que esse aqui. Então nós vamos ter aqui vislumbres, né, da felicidade, mas a verdadeira está lá em cima, tá bom? Peço a Jesus que ilumine cada um de nós, nos dê força suficiente para que a gente possa trilhar mais facilmente o nosso caminho. Estejamos todos preparados para aquilo que vier e agradeçamos ao Pai por tudo que nós temos, né, que é justamente o que nós necessitamos nessa etapa evolutiva que nós estamos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.